E fala, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Aqui é o CR10 Gamer gravando mais um vídeo aqui pra vocês de jogos de terror. E hoje eu vou contar pra vocês a história de Resident Evil 7 Biohazard. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like, compartilhe e ative as notificações para você não perder nenhum vídeo deste canal. Deixe o seu like e se inscreva. E vamos para o vídeo. A história de Resident Evil 7 se inicia no ano de 2017 com o protagonista Ethan Winters, que está a caminho de Duvin, na Louisiana, após receber o e-mail de sua esposa Mia, pedindo para que ele fosse encontrá-la na mansão Baker. O mais louco dessa história é que Mia foi dada como morta há 3 anos atrás, depois de viajar como babá. Logo, sem pensar 2 vezes, Ethan parte para a casa dos Bakers atrás de sua esposa. Ao chegar lá, ele encontra o portão da mansão trancado. Logo ele vê um homem estranho na propriedade. Ele então o segue e vai para a casa de hóspedes da mansão. Lá ele encontra uma fita do Silvergator, que era um grupo que fazia um programa caça-fantasmas. Eles exploravam locais que eram supostamente amaldiçoados. No grupo, Pete, o apresentador, Flance, o cinegrafista, e Andre como roteirista. Ethan descobre que através dessa fita que Andre foi morto por um homem misterioso no porão da casa. A partir disso, Ethan então desce para o porão onde Andre foi morto e encontra seu corpo nos escombros. Ao vasculhar o local, ele encontra Mia dentro de uma cela. Depois de libertar a Mia, Ethan se surpreende, porque Mia diz que não enviou porra nenhuma de e-mail para ele. Na verdade, ela mesma não tinha tanta certeza assim se fez isso ou não. E diz que não se lembra muito bem o que aconteceu com ela nesses 3 últimos anos. Ela fala a Ethan também que eles precisam sair dali, ou então o papai, entre aspas, iriam pegá-los. O Ethan percebe que a Mia não estava muito bem. Assim, não estava muito normal. Depois de Mia encontrar a saída bloqueada, Ethan pede para ela ficar ali descansando um pouco, enquanto ele encontra outra forma de sair da mansão. Depois ele encontra uma foto de uma idosa na cadeira de rodas, que no verso da foto estava escrito E/001. Naquela hora, Ethan escuta alguns gritos e percebe que Mia não estava mais lá, e que a passagem que antes estava bloqueada agora estava acessível. Depois disso, Ethan sobe as escadas, mas não encontra Mia, só encontra uma porta bloqueada. Ao tentar voltar para onde ele veio, Ethan então encontra Mia, mas totalmente insana e violenta, e a batalha se inicia. Depois de ferir o Ethan, a Mia recobra a consciência e diz que tinha algo dentro dela, em outro sentido, tá galera? E ela não consegue controlar essa coisa. Mia então desmaia novamente e não demora muito para ela voltar a ficar violenta. De novo, Mia esfaqueia Ethan sem hesitar, forçando ele a usar um machado contra ela, que crava nos ombros da Mia, que recobra a consciência e cai no chão. Em seguida, o telefone toca e uma mulher se apresenta como Zoe e diz para Ethan que ele não deveria ter ido para lá, mas existe uma saída pelo sótão da casa. Antes que ele pudesse subir para lá, Mia reaparece sem os ferimentos no ombro. Ela volta a ficar meio estranha e violenta. Então Ethan não entende merda nenhuma do que está acontecendo ali, mas ele nem tem muito tempo para pensar, porque a Mia prende sua mão na parede com uma chave de fenda e pega uma serra elétrica, mano. Sem ter o que fazer, ele vê Mia arrancando sua própria mão com a serra elétrica. Depois ela some do local. Mesmo sem uma mão, Ethan consegue seguir em frente, mesmo todo ferrado. No caminho, ele encontra uma pistola de mão e vai para o sótão.
Lá em cima ele tenta sair por uma escada, mas Mia reaparece de novo com a serra elétrica e mais uma batalha se inicia. Nesse momento ele não tinha muita escolha, era matar ou morrer. Ethan atira em Mia sem hesitar até que ela desmaia. Antes que Ethan pudesse procurar uma saída, o homem o pega e o deseja boas-vindas à família. Logo depois, Ethan acorda numa mesa de jantar com um relógio estranho de pulso na sua mão. E literalmente está grampeado no lugar. No local estava também uma família composta por Jack, Margaret, Lucas e a mesma idosa da foto. Essa é uma cena bem nojenta porque eles começam a comer restos humanos. E Ethan não aceita, deixando eles bem furiosos com isso. Jack, para se vingar, digamos assim, ele começa a torturar o protagonista, enquanto a Margaret sai muito pistola da sala. Antes que Jack matasse Ethan de uma vez, o telefone toca e ele e Lucas vão atender. Com essa distração, o Ethan consegue escapar da cadeira, mas como ele estava sem nenhuma arma no momento, ele não poderia fazer muita coisa. Não poderia se defender contra eles. Por isso, ele é atacado de surpresa por Jack, e após conseguir despistá-lo, o telefone toca e Zoe conta para Ethan que Jack era seu pai, ou melhor, costumava ser até então. Ela ainda conta que aquele relógio que estava no seu pulso se chama Podex, e diz que deve existir uma saída pelo ralo da mansão. Na sequência, ele encontra um delegado do lado de fora da casa. Eles conversam pela janela um pouco e combinam de se encontrar na garagem da mansão. Pelo que parece, o policial não estava acreditando muito no que o protagonista disse para ele, que estava acontecendo lá. Mesmo assim, ele dá um canivete para Ethan e vai para a garagem. Só que antes que ele pudesse ter alguma ajuda do delegado, Jack aparece e crava uma pá na cabeça do policial, e uma batalha com Ethan se inicia. Ele pega a chave do seu carro, que estava na garagem, e tenta atropelar Jack, mas sem sucesso. Jack sobe em cima do seu carro e ainda por cima arranca a parte superior, forçando o carro a se chocar com alguns ferros. Com isso, o Ethan acaba tendo alguns ferimentos e percebe que o Jack, mesmo todo ferrado, ainda continuava vivo. Com isso, ele sai dali e pega a arma do policial. Só que antes que ele pudesse fugir dali, o carro explode e mesmo com tudo isso, Jack sai de lá pegando fogo. E vivo ainda por cima. Ele pega Ethan pelo pescoço, segura sua arma e nesse momento Jack faz uma coisa bem curiosa. Dá um tiro em sua própria boca, para mostrar a Ethan algo bem peculiar. Depois disso, ele deixa o corpo de Jack ali no local e segue para o hall da mansão. Já na sala principal, ele já percebe que precisaria encontrar alguns itens-chave para poder sair dali. Vasculhando mais a mansão, em busca desses itens, ele encontra outra fita e assiste em seguida. Na fita ele vê a Mia toda viva com o controle de si e percebe que a fita foi gravada após a batalha dos dois. Ela se desculpa e diz que aquela Mia violenta toda estranha não era que existe coisas que Ethan precisava saber. Mas antes que ela pudesse contar, Margaret aparece e começa a persegui-la. Ela vê também uma sombra misteriosa de uma garotinha que chama de mamãe. Margaret xinga Mia de vários palavrões e disse que ela não poderia rejeitar a família e que deveria aceitar o dom que alguém queria dar para ela. Já no subsolo, Mia encontra uma foto sua ao lado de uma garotinha, na frente de um navio, mas ela acaba sendo pega pela vilã e a fita acaba. Nesse momento, Ethan percebe que precisaria sair dali o quanto antes, para salvar a Mia, que ainda estava viva. Durante a exploração,
ele encontra arquivos que dizem que Margaret foi para o hospital por causa de uma infecção fúngica. Além disso, ele encontra também na casa algumas criaturas pretas estranhas e também o Jack, que não tinha morrido anteriormente. Muito pelo contrário, ele estava regenerado e mais vivo do que nunca. Outra batalha acontece, e dessa vez Jack usa uma serra elétrica que tem um formato que lembra uma tesoura. Ethan não fica para trás e pega uma outra serra elétrica. Dessa vez o protagonista leva a melhor e consegue derrotar o Jack. Em seguida ele percebe que, diferente das outras vezes, Jack não se regenera e a parte superior de seu corpo simplesmente explodiu. Após isso, finalmente ele consegue os itens que ele precisava para deixar a mansão. Ele vai para o quintal da casa e encontra o trailer de Zoe. No local, o telefone toca mais uma vez e Zoe revela que eles estão infectados com alguma coisa. E assim como Lucas, ela também está, mas que, diferente do resto de sua família, ela não queria se transformar. Zoe diz também que numa antiga casa que fica ao lado da mansão, existe a fórmula de uma suposta cura, que pode impedir que ela e até mesmo Mia fiquem com os Bakers, que estão infectados há muito tempo. Sabendo disso, Ethan diz que vai procurar a tal fórmula. Ainda vasculhando o trailer, ele encontra arquivos de Zoe dizendo que a família dela ficou daquele jeito depois que a Mia chegou ali, junto com uma garotinha. Na sequência, já na casa antiga, Ethan encontra Margaret com um lampião procurando por ele, junto com o enxame de vespas gigantes, que são controlados por ela. Ethan dá um jeito e entra em uma passagem secreta e encontra Mia, mas antes que ele pudesse fazer algo, Lucas aparece e a leva. Margaret também aparece e Ethan acaba caindo no buraco. Ele consegue atordoá-la ali mesmo. Ela também cai no buraco, se transformando numa gosma. Depois disso, Ethan entra numa sala e acaba encontrando uma caixa com a fórmula de criação da suposta cura que a Zoe pediu. Depois disso, o telefone toca mais uma vez. Ele conta para Zoe que, mesmo sem entender muito, eles precisarão de um braço série D e uma cabeça série D. Zoe diz que tem a cabeça, mas que Ethan vai precisar encontrar o braço, e que quando ele fizesse isso, que era para ele encontrar com ela no seu trailer. Em seguida, Ethan encontra um diário que conta algumas coisas interessantes. No diário, Margaret relata a sua transformação após receber um braço de presente de uma garotinha misteriosa, e que o quarto dela ficava ali do lado. No entanto, para abrir a merda da porta do quarto da garotinha, Ethan descobre que precisaria do lampião que Margaret estava carregando anteriormente, e que seria um problema, e tanto, ao voltar para o buraco, Ethan vê o lampião sendo pego por um braço comprido. Ele persegue a criatura e percebe que ela se parecia muito com uma aranha. Depois disso, ele chega em uma outra casa que estava mais acabada que as outras, e de repente ele é atacado pela vilã, que havia sofrido uma mutação terrível e estava mais feia que o normal. O Ethan percebe que o seu ponto fraco seria o fogo e vai para cima dela. Após uma batalha bem complicada, ele consegue derrotá-la e ela calcifica e quebra, virando apenas pedras no chão. Ethan recupera o lampião e coloca na porta do quarto. Ao dar uma olhadinha no local, ele encontra alguns brinquedos de criança e uma passagem secreta também, onde ele encontra o famoso braço série D. Quando ele estava saindo da passagem, ele encontra uma garotinha que diz para ele ficar longe. Só que ele vai atrás dessa garotinha e percebe algumas coisas estranhas na parede do quarto, que não estavam ali anteriormente. Mesmo assim, ele vai no trailer encontrar a Zoe, mas ela não estava mais lá. Nesse momento, o telefone toca e adivinha quem é?
Lucas Baker diz que está com Mia e Zoe. Para salvá-las, ele precisaria brincar com Lucas e jogar os seus joguinhos. Sem escolha, Ethan aceita e entra no local onde Lucas indicou, utilizando 2 cartões. Ele logo encontra algumas armadilhas deixadas pelo vilão. No caminho ele encontra outra fita de vídeo, dessa vez gravada por Flance, o cinegrafista, do programa Silvergator, aquela da primeira fita encontrada no jogo. No vídeo, Flance tenta resolver um quebra-cabeça deixado por Lucas, mas Lucas é mais esperto que ele, e ao resolver o puzzle, ele descobre que na verdade era tudo uma grande armadilha para queimá-lo no fogo. Após ver a fita, Ethan se vê no mesmo quebra-cabeça que Flance foi morto, mas, no entanto, ele não comete os mesmos erros que Flance cometeu, e consegue vencer Lucas, que fica muito irritado e tenta matar Ethan com uma bomba. Só que Ethan é novamente mais esperto e coloca a bomba no buraco da parede para conseguir abrir caminho e resgatar Mia e Zoe. Com isso, Lucas foge, decepcionado por ter sido mais esperto que ele. Ao encontrar as duas, Ethan as liberta e entrega os itens. Para que Zoe pudesse confeccionar a suposta cura, ela faz todos os procedimentos e consegue apenas 2 amostras, que seria para ela e para Mia. Mas antes que elas pudessem administrar o soro, eles são surpreendidos por Jack, que havia sofrido uma mutação e se transformou em uma criatura totalmente bizarra. Após derrotar a criatura, Zoe abre uma passagem para Ethan, que estava preso, mas Jack não desiste e o agarra. Sem muita escolha, Zoe diz para ele administrar o soro em Jack para poder se salvar. Ethan faz isso, então o soro calcifica em Jack, que cai morto. Após isso, Ethan vai encontrar com as duas, mas agora só restava uma cura. E é você, o jogador, que vai escolher quem vai salvar. Tem 2 finais nesse jogo Resident Evil 7. O bom, que é com a Mia, e o outro, que é com a Zoe. O final bom, que é o da Mia, você tem que escolher a Mia, né, pai? Agora o outro final da Zoe fica para o próximo vídeo. Após você escolher a Mia, Zoe diz para eles irem embora, porque ali era a casa dela e que o destino dela era ficar sozinha e sem ajuda mesmo. Assim mesmo, com o peso nas costas, Ethan e Mia obedecem e vão embora de barco. No caminho, Ethan pede para que Mia fale o que aconteceu na casa, e Mia pergunta se ela está envolvida com o que aconteceu com os Bakers. Mas Mia diz que não se lembra muito bem, e eles começaram a discutir. Na sequência, eles se deparam com um navio naufragado, e antes que eles pudessem ver o que aconteceu ali, uma massa negra derruba eles do barco, e Ethan desmaia. Então, logo depois disso, o controle do jogo passa para Mia, que recobra a consciência e decide procurar por Ethan e sair dali também, tendo somente um frasco misterioso chamado E/001. Ela encontra Ethan inconsciente no chão, e antes que ela pudesse acordá-lo, ele é engolido por uma massa negra e desaparece. Em seguida, Mia começa a vasculhar o que sobrou do navio. A partir dali, ela começa a ter algumas visões e alucinações do que poderia ter acontecido ali. Às vezes ela vê uma garotinha que pergunta para ela se ela lembra o que aconteceu ali no navio. Mia não se lembra de muita coisa, e em uma dessas alucinações, ela vê funcionários dos barcos dizendo que uma garotinha matou várias pessoas ali, e que talvez ela estava fora do controle. Após isso, a garotinha leva Mia até uma fita cassete e obriga Mia a assistir a fita. A fita se passa 3 anos atrás, um pouco antes da Mia ser dada como morta. Na fita, Mia e seu parceiro Alan falam sobre uma garotinha chamada Evelyn, que estava sob custódia, que havia infectado Alan sem dar muita informação. Ficava evidente que Mia não era merda nenhuma de babá. Ela trabalhava para uma organização secreta. Ou seja, ela estava mentindo para Ethan todo esse tempo. E Alan e Mia foram instruídos a levar Evelyn para a base.
dessa organização na América Central. Mas se a missão falhasse de alguma forma, era para eles resgatarem a garotinha. Como Alan foi infectado e a menina saiu infectando todo mundo, a Mia é obrigada a descartá-la, utilizando uma amostra biológica da garota, que era um frasco escrito E/001, o mesmo que estava com a Mia desde então, para localizar a menina. Mia usa um códex, que era o mesmo que Zoe colocou no pulso de Ethan após encontrar alguns mofados. Ela encontra a menina, que pede para que ela seja sua mãe, e diz que não quer viver em um laboratório. Tudo que ela quer é só uma família. E Mia diz que sim, né? Que queria ser sua mãe e tal. Mas ela diz isso na tentativa de enganá-la. Não dá certo e a garota foge mais uma vez. Ao subir os andares do navio, Mia vê Alan sendo morto pela garota. Antes que ela pudesse fazer algo a respeito, a menina começa a destruir o navio com suas habilidades especiais psíquicas vital. Com isso, Mia acaba sendo infectada. Com a explosão do navio, ela desmaia. Nesse momento, a fita acaba. E Mia se lembra de tudo. Foi Evelyn que fez tudo isso com os Bakers e com ela. A garota meio que criava conexões com a mente das pessoas que ela infectava, fazendo elas terem alucinações e visões, e acabando com as suas mentes. A Mia diz para a garota que ela nunca iria ser sua mãe, e que a família que ela tanto quer nunca vai acontecer. Com isso, Evelyn fica pistola. Então ela diz para a Mia que então ela pode morrer. Após isto, Mia segue sua busca por Ethan e finalmente o encontra. Como Ethan também estava conectado com a garota, ela tem um sonho com Jack e Zoe, e nesse sonho Jack conta que tudo que ele fez não foi culpa dele, foi culpa da garotinha. Ele revela que a família Baker abrigou Evelyn e Mia após o acidente do navio, e que aos poucos foram sendo infectados. Ele também pede pro Ethan derrotar de uma vez a garota e libertar sua família. Agora, Mia tira Ethan da prisão criada pela massa negra da garota, mas não demora muito para ela controlar novamente a mente de Mia, que entrega Ethan rapidamente antes de se transformar. A amostra biológica é E/01 e pede para ele acabar de uma vez com a garota antes de se trancar no navio. A partir disso, Ethan deixa o local e encontra uma misteriosa mina perto dali. Vários moldes estão no local. Ethan acaba encontrando uma instalação secreta onde ele descobre tudo o que aconteceu após o acidente do navio. 3 anos atrás, quando Mia desapareceu, ele encontra arquivos que revelam que Evelyn é uma arma biológica criada por uma empresa. Essa arma era genial, porque Evelyn possui a habilidade de infectar pessoas e transformar armas biológicas através do controle mental. No entanto, Evelyn possui algumas falhas, já que o tema de seu controle mental era baseado no conceito de família. Tudo que ela queria era seguir a falta de um pai e de uma mãe. Então, ela sempre escolhia alguém para cumprir esse papel. No arquivo também revela que Evelyn é capaz de espelhar uma massa negra em seu corpo, chamado de mofo, que basicamente era um fungo que no início da infecção dava aos infectados a habilidade de regeneração. Isso já explica muitas coisas. Uma delas é o motivo de Zoe ter grampeado a mão de Ethan de volta no lugar. Já no estágio médio da infecção, a garota conseguia criar ilusões nas mentes das pessoas infectadas, fazendo elas agirem de forma violenta, dando a elas uma grande força e uma quase imortalidade. Já no nível mais avançado de infecção, os infectados sofrem algumas mutações variadas.
Alguns se tornam mofados e outros sofrem mutações de outros tipos, como aconteceu com Jack e Margaret Baker. Depois de descobrir tudo isso, Ethan finalmente acha um dispositivo e um arquivo que explica como criar um soro, capaz de matar de vez a garota. Além disso, ele descobre também que o soro criado por Zoe não curava os infectados, e sim ele servia para descartar armas biológicas, com um nível mais avançado de infecção, causado pelo mofo. O que explica como Evelyn ainda conseguia controlar a mente de Mia no barco, e a morte de Jack calcificado. Essas coisas são explicadas com isso, né? Após isso, Ethan coloca a amostra E/001 na máquina e cria microtoxina, o agente capaz de derrotar a criatura. Ele encontra um arquivo que mostra que depois de 2014, Evelyn começou a envelhecer rapidamente. Seus cabelos ficaram brancos e sua pele ficou enrugada. Descobrindo isso, Ethan já entendeu tudo. Ele junta cada peça do quebra-cabeça, cada informação que ele descobriu até agora, e conclui que a idosa da foto com a marcação E/001, que estava na mesa anteriormente, era a própria garotinha, que tinha envelhecido precocemente aos 13 anos. Ela já era uma idosa, mano. Depois disso, ele sai das minas e acaba encontrando uma passagem que leva até a mansão dos Bakers. Ele percebe que Evelyn estava criando várias ilusões com a Mia para intimidá-lo. Mais à frente, ela aparece e diz para Ethan que logo ele chegará em um nível alto de infecção e logo se juntará à família. Ethan diz que nada disso irá acontecer e mostra a amostra do netotoxina que deixa Evelyn transtornada. Após isso, Ethan sobe no sótão e uma guerra psíquica se inicia. Dessa vez, Ethan leva a melhor e injeta o composto na vilã, que desfaz seu controle mental e revela sua verdadeira forma, que começa a chorar e perguntar por que todos eles o odeiam, porque tudo que ela queria era uma família. De repente, ela sofre uma mutação bizarra e se transforma em um monstro gigante. Agora Ethan leva o pior e leva alguns golpes da criatura. Já no chão, muito debilitado, Ethan vê um helicóptero chegando e uma voz no códex para ele usar uma arma, que tinham deixado uma arma perto dele que tinham projetos específicos para conter armas biológicas. Por isso, Ethan finalmente consegue matar Evelyn e o final eu deixo com vocês. Falou! I'm Redfield. I'm glad we found you. The fuck took you guys so long? Ethan? Mia. You made it. I'm glad. Did I?
They say that when one door closes, another opens. Well, a door closed tonight. And what a long night it was. But not just for me. Me and I weren't the only victims here. So were the Bakers. It was that thing, Evelyn, who made them that way. But now Evelyn's dead. And these guys are here to clean up the mess. I had just come to terms with losing Mia. But now she's back and wants to start over. Put all this behind us.